Anteriormente, aqui no Red Pill, contei sobre a descoberta do misterioso templo de Serabit Al-Qadim e a sua relação com o Êxodo, e que ele pode ser, na verdade, muito indica que era realmente o Monte Horebe de Moisés. E também falei sobre a origem da Bíblia e sobre o misterioso pó branco encontrado nesse templo. Vamos continuar e saber o que é esse pó branco misterioso. O primeiro registro histórico de MFKZT fora do Sinai é provavelmente o mais revelador de todos. Aparece de maneira muito diferente e muito mais descritiva nos textos da pirâmide, escritos sagrados que adornam a pirâmide da Quinta Dinastia, túmulo do rei Unas, em Saqqara, esquematizando sua ressurreição após a morte. Ali se escreve a localidade em que se diz que o rei morto vive eternamente com os deuses. É chamada Campo de MFKZT. Outro lugar etéreo nomeado nos textos da pirâmide é o Campo de Yaru, a dimensão dos abençoados, e parece haver um ponto em comum entre ambos. A partir disso, determinou-se que MFKZT não era apenas uma substância terrena valiosa, por vezes classificada como pedra. Era também a chave para um campo indefinível, um estado dimensional alternativo. Durante as investigações, outras causas de espanto para os cientistas eram as numerosas referências escritas a pão, encontradas em Serabit, e o hieróglifo tradicional para a palavra luz, que era um ponto dentro de um círculo, representado no relicário dos reis. Claro, havia então um misterioso pó branco a considerar. Muitas toneladas dele, segundo o que contava Petrie. Ao discutir a respeito do pó, sugeriu-se que talvez fosse resto de fusão de cobre. Porém, como Petrie fez notar, a fusão não produz pó branco. Além disso, não havia suprimento de minério de cobre. Em todo caso, determinou-se que a fusão era realizada entre vales distantes. Outros supuseram que o pó era cinza da queima de plantas para a produção de álcali, mas também não se encontraram resíduos de plantas. Por falta de outra explicação, considerou-se que o pó branco e as pedras cônicas eram provavelmente associados com uma forma de rito sacrificial. Mas era um templo egípcio e o sacrifício animal não era prática egípcia até a era ptolomaica tardia. Além disso, não havia restos de ossos ou qualquer outra matéria estranha dentro do pó, que ficavam nos armazéns recentemente expostos. Ele era perfeitamente branco e nada adulterado. Já que tanto o pó branco quanto o MFKZT eram indefiníveis e ainda apareciam ambos de grande importância, talvez eles fossem a mesma coisa. Mas como o pó poderia ser descrito como uma pedra? E como ele poderia ser uma chave para desvendar um campo de dimensão? Além disso, o que poderia ter a ver o pão com a luz? Nesse estágio da pesquisa, outra valiosa substância associada com o Monte Serabit entrou na equação: o ouro. Em um dos tabletes de pedra, próximos à entrada da caverna de Hathor, encontrou-se uma representação de Tutmoses IV, na presença de Hathor. Diante dele havia 2 suportes de oferendas com flores de lótus acimando-os e atrás, um homem trazendo um objeto cônico descrito como pão branco. Outra estela detalha o pedreiro Anquibi oferecendo 2 pães cônicos ao rei. Há representações similares em todo o complexo do templo. Uma das mais significativas representações é um retrato de Hathor e Amenhotep III. A deusa, completa com seus chifres de vaca e o disco solar, segura um colar em uma mão, enquanto oferece o emblema da vida e o domínio ao faraó com a outra. Atrás dela está o tesoureiro Sobekh-hotep. Ele segura um filão de cônico de pão branco. É importante saber que o tesoureiro Sobekh-hotep é descrito em muitas inscrições do templo como o homem que trouxe a 9 pedra preciosa à sua majestade. Além disso, diziam que era o grande conhecido real e o grande dos segredos da Casa do Ouro. Embora difícil de compreender, o tesoureiro real da 18ª dinastia era retratado apresentando objetos cônicos descritos como pão branco, sendo também o prestigioso guardião da Casa do Ouro. Mas, de acordo com os registros, Petrie não encontrou ouro no templo de Serabit Al-Qadim, no Monte Horebe. Na verdade, o Egypt Exploration Society especificou em seu relatório que não haviam indícios de mineração de ouro no Sinai, mas isso não prova que o ouro nunca houvesse sido levado para lá. Também é provável que o ouro que pudesse ter sido deixado no templo em épocas distantes houvesse sido furtado por invasores beduínos, séculos antes da chegada de Petrie, assim como muitos dos túmulos do Egito foram vandalizados e furtados antes dos dias da arqueologia.
Muito interessante nesse início é que os antigos egípcios não chamavam o Sinai por seu nome, chamavam de Península de Bia. E nesse contexto, as peças do quebra-cabeça começam a juntar-se. Lembrando que o templo era dedicado a Deus Hathor e que o tesoureiro da Casa do Ouro era chamado de O Grande. Podemos considerar a estela, ou pedra, do tesoureiro delegado Sirharto, do Reino Médio, atualmente pertencente ao Museu Britânico. A inscrição nessa pedra relata, nas palavras de Sirharto: visitei Bia quando era criança. Incitei os grandes a lavar ouro. Há um ponto de interrogação após a palavra lavar, indicando que os tradutores não estavam completamente certos do hieróglifo ou daquilo que os grandes fizeram com o ouro. Não obstante o fato de que o ouro não é um produto tradicional do Sinai, há importantes referências ao Sinai e ao ouro no Antigo Testamento. Acontecimentos que se relacionam especificamente ao Monte Horebe, a proeminência do Cadim, que agora nós sabemos. Além disso, um dos relatos bíblicos associa realmente ao ouro com um pó misterioso, mencionando também água, não para lavar o ouro, mas para sua imersão. Bem, no livro do Êxodo, Moisés e os israelitas estão no Monte Horebe, tendo viajado desde o Egito através do Mar Vermelho. Moisés escala a rocha para falar com El Shaddai, o Senhor da montanha, que mais tarde foi chamado como Jeová, que ensina que, a partir de então, ele será seu Deus, e que eles não mais devem usar seu ouro para fazer ídolos e imagens deiformes. Nesse meio tempo, no sopé da montanha, os israelitas ficam impacientes e, acreditando que Moisés tinha se perdido, pois já havia muito tempo que ele estava lá, eles, aparentemente milhares deles, removeram seus brincos de ouro e deram a Arão, o irmão de Moisés. Sem alvoroço, ele derreteu os anéis e fabricou um bezerro de ouro para ser seu ídolo de veneração na viagem dali em diante. Logo depois, Moisés desceu da montanha e, enraivecido diante da dança em torno daquele ídolo, realizou uma das transformações das mais extraordinárias. Segundo o Êxodo, capítulo 32, versículo 20, diz: e pegando no bezerro que tinha feito, queimou-se no fogo e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. What the fuck? Na prática, parece mais um ritual que uma punição. Mesmo que tenha sido difundida como a história de um castigo, Arão derreteu previamente o ouro no fogo para moldar a imagem. Mas o que Moisés fez foi claramente diferente, porque a combustão do ouro produz ouro derretido, não pó. Na Bíblia Septuaginta, é ainda mais explícita ao afirmar que Moisés consumiu ouro com o fogo, implicando um processo mais fragmentário que esquentar e derreter. O dicionário inglês de Oxford define consumir como reduzir a nada ou pequenas partículas. Mas que processo é esse, que, pelo uso do fogo, pode reduzir o ouro em um pó? E por que Moisés o espalhou sobre a água e deu para que os seus seguidores bebessem? What the fuck? Aqui, novamente, a Bíblia Septuaginta difere levemente, mas talvez de uma forma significativa, ao dizer que Moisés semeou o pó na água. De qualquer maneira, lembra a dúvida naquela pedra de Sirharto, marcada após lavar, com um ponto de interrogação para o hieróglifo ambíguo. A palavra alquimia é derivada da palavra árabe alquimia, que significa química, ou seja, era a química praticamente da Idade Média. Foi a ciência precursora da química e da medicina. Como todos os processos misteriosos que envolvem ouro, sempre possuem uma aura alquímica sobre eles. Vamos dar uma olhada nos escritos do alquimista do século XVII, Irineu Filaleto. Esse renomado filósofo britânico, venerado por Isaac Newton, Robert Bowley, Elias Ashmole e outros de sua época, concluiu um trabalho em 1667, intitulado Segredos Revelados. Nesse tratado, ele discutia a natureza da pedra filosofal, da qual comumente se pensava que transmutava metal comum em ouro. Com bons argumentos, Filaleto aponta que a própria pedra era feita de ouro, e que a arte alquímica residia em aperfeiçoar esse processo. Ele afirmou: nossa pedra nada mais é que ouro digerido no mais alto grau de pureza e sutil estabilidade. Nosso ouro, não mais vulgar, é o objetivo último da natureza. Em outro tratado, intitulado Um Breve Guia para o Rubi Celestial, Filaleto declara: é chamado pedra em razão da sua natureza fixa. Resiste à ação do fogo tão bem quanto qualquer pedra.
Em espécie, é ouro, mais puro do que o mais puro. É fixo e incombustível como uma pedra, mas a sua aparência é de um pó bem fino. Em seus escritos, Filaleto descreveu o ouro como digerido, palavra associada intimamente com o consumido, como na história de Moisés, significando ambos quebrar algo em partículas, ou em algo convenientemente reduzido para assimilação mental, física ou química. Como se afirmou, os registros egípcios identificam o MFKZT como uma pedra. Como a pedra filosofal da alquimia, Moisés consumiu o bezerro de ouro com fogo e o transformou em pó. O templo de Horebe, em Serabit al-Khadim, foi estabelecido para a grande casa dos reis, a dinastia da Casa Real do Ouro. Mas não se encontrou ali ouro nenhum em seu estado metálico, apenas um estoque conservado de um enigmático pó branco. Continue.